Economia que importa. Nova Manhã. Quem também não conhece o Rádio Táxi é a Marcela Cauaúti, que a Marcela também é novinha. Bom dia, Marcela. Achei que você ia falar, quem também tá ficando velha é a Marcela Cauaúti. Tá, né, Má? Ainda bem que estamos ficando mais velhas todos os dias. Bom dia. Bom dia. Olha, eu vou falar pra vocês que eu também não sabia que essa música não era da Ivete Sangalo, tá? Eu tava aqui batucando também, junto com a Michelle. No ritmo da banda Eva, certo? No ritmo da Ivete, é isso aí. Mas o Roberto Nonato me julgou horrores Jamais. aqui, assim. Eu aposto que a maioria dos ouvintes da minha geração adiante… Quer dizer, adiante, se for muito adiante, nem Rádio Táxi sabe quem é, né? Vamos combinar. Isso, não sabemos nem o que é um Rádio Táxi, inclusive. O Rádio Táxi. Não a banda, é o Rádio Táxi físico. Exato. Vocês me chamaram de é o velha Rádio agora Táxi, em 5 línguas diferentes. O Rádio Táxi era um sistema que a gente tinha em São Paulo, né? Que funcionava como uma central que você buscava táxis ali. Normalmente táxis mais luxuosos, né? Do que aqueles que circulavam pela rua de São Paulo. Tinha até uma central de monitoramento de trânsito no Rádio Táxi. Michelle Trombelli Eu já estive lá e um beijo pra Mônica Poker. Pô, é verdade. Nossa colega que por Grande muitos atuação anos ficou lá no Rádio Táxi. Vermelho e branco. Mas Sensacional. era um sistema de táxis luxuosos em São Paulo. Eu ficava lá, nossa, eu ficava toda atrapalhada para entrar com as informações do trânsito, era muito engraçado. E a gente ficava monitorando o que os taxistas falavam. Olha que doideira. Bom, vamos lá, Má, porque a gente pôs essa música, justamente foi lembrada aqui pelo nosso ouvinte, porque não tá fácil a situação diante de tanta queimada, esse aquecimento global, tudo, e que obviamente tem um impacto na economia. Qual é esse impacto que a gente deve já se preparar para ele, hein, Marcela? Pois é, né? Eu sempre falo aqui que a economia está em tudo e é mais um assunto aqui que a gente traz para a economia. A gente está num momento em que a gente está vivendo a maior seca dos últimos 44 anos. Todos os meses de agosto a gente fala sobre secas, enfim, mas dessa forma como a gente está vendo esse ano, nunca aconteceu. E além da seca, a gente está vendo as queimadas se alastrando pelo país. Né, já são, o número de queimadas aí já está mais que o dobro, muito mais que o dobro do que foi registrado nos outros anos, e a gente ainda está no meio do período de estiagem. Eu estou ouvindo aqui vocês desde de manhã, e eu sempre ouço vocês ao longo da semana, a gente tem ouvido falar nas notícias sobre o incômodo da população e sobre os gastos com saúde, os gastos com prevenção, mas tem efeitos também sobre outras variáveis da economia. A primeira delas tem a ver com a agricultura. Por conta dessa estiagem e das queimadas, muitas lavouras têm sido prejudicadas. Aqui no Sudeste, a gente tem um foco importante de produção de cana-de-açúcar, e as queimadas pegaram essas lavouras de cana-de-açúcar de uma forma muito intensa. Então, a gente já começa a ver nos preços no atacado um aumento do preço de açúcar e açúcar refinado. Isso certamente vai ser repassado para o consumidor. Além disso, o álcool combustível, né, que entra aí também, inclusive na composição da gasolina, também deve sofrer um aumento ali de mais ou menos uns 10%. Então, tanto o açúcar que a gente usa em casa quanto o álcool combustível devem ficar mais caros. Essa é a principal lavoura impactada, mas tem outras também. Tem lavouras de feijão, lavouras de frutas, por exemplo, banana, laranja, outras hortaliças. Então, a alimentação in natura, no geral, deve ficar mais caro. Além disso, pasto seco, né, por conta da estiagem, das queimadas, encarece o preço da carne. Afinal de contas, o gado não tem, né, o que comer, a alimentação do gado fica prejudicada. Então, preços de alimentos devem ficar mais caros. Isso eu estou falando das lavouras atuais, mas também as lavouras futuras podem ser impactadas, a depender de quanto esse solo vai ser prejudicado por esse mau tempo, né, por esse tempo de estiagem. Afinal de contas, a recuperação do solo muitas vezes também é cara e pode ser repassada para o consumidor. Agora, falando da produção que já foi feita, né, da lavoura que se salvou desse mau tempo, a gente está vendo agora problemas de escoamento dessa produção.
Por quê? Em primeiro lugar, os rios, por conta da seca, os rios estão com profundidade menor. Isso faz com que o transporte via, né, o transporte hidroviário seja prejudicado. Os navios, eles não conseguem, os navios maiores, né, não conseguem passar por esses rios que estão com uma profundidade menor. Então, isso faz com que, muitas vezes, o escoamento da produção que ia ser feito dessa forma, tenha que ser feito via rodovias, tenha que ser rearranjado. Isso pode causar não só aumento de preços, como também atrasos. Até o Porto de Santos também foi afetado por conta dessa, né, da forma como os rios chegam ali no mar. Isso também diminuiu a profundidade. Além disso, tem uma questão importante que são que é a fumaça que interrompe algumas rodovias, né? A gente sente isso aqui no ar, mas quando a fumaça fica muito densa, as rodovias ficam interrompidas também, gerando mais atrasos. Para terminar, a gente viu a conta de luz ficar mais cara agora no mês de setembro. Houve uma mudança da bandeira verde para a bandeira vermelha, e aí só explicando o que é isso, né? A geração de energia por meio da força da água fica menor quando esses rios estão com profundidade mais baixa, e aí por conta disso a geração de energia fica mais caro, e isso é cobrado na conta de luz do brasileiro. Já está assim para o mês de setembro, provavelmente vai continuar desse jeito para o mês de outubro. Isso adiciona também uma alta de preços ao consumidor. Então a gente deve ver isso. E por fim, uma questão que vocês falaram agora de manhã também, que é o início do racionamento da água, né? A gente viu isso pela última vez em 2014, isso pode voltar agora em 2024, por conta dessa estiagem em patamar recorde. Bom, não temos nenhum motivo para comemorar, né? Em relação ao clima, por motivos óbvios. Em relação à economia, a gente até teve ali aquela deflaçãozinha no IPCA recentemente, mas como você disse, isso agora deve se reverter facilmente. Obrigada, provavelmente. Desculpa, Mi, eu só ia falar que provavelmente, porque essa deflação de 0,02 foi referente ao mês de agosto, provavelmente no mês de setembro a gente vai ver um número bem maior por conta de todos esses fatores que eu falei, que vão pegar direto, né, nos preços ao consumidor, e aí vão ser apurados pelo IBGE. É isso aí. Marcela Kawauchi, economista da Lifetime Asset, obrigada pela participação. Até semana que vem, Marcela. Boa semana, bom fim de semana para todo mundo. Valeu.